As calçadas irregulares em Patos de Minas são um problema sério e antigo. Mesmo após a revisão do plano diretor, nada mudou. Confira os detalhes na reportagem de Flávio Souza. Pode parecer que eu estou confortavelmente sentado em um banquinho, mas não. Esta aqui é uma calçada em Patos de Minas. Infelizmente, o nosso município tem sofrido nos últimos anos, como você vai ver agora nas imagens de Gustavo Galvão, com as calçadas irregulares. E a nossa equipe de reportagem procurou o vereador Vitor Porto, que participou da revisão do plano diretor aqui em Patos de Minas. Ele propôs, com várias emendas, a alteração e a regularização dessas calçadas irregulares. Entretanto, a situação não foi adiante. Em conversa com a nossa reportagem, Vitor Porto explicou que a maioria das calçadas da cidade são irregulares, mas falta fiscalização. E essa situação é uma situação muito complexa aqui no município de Patos de Minas. Inclusive tem até um vídeo meu no meu próprio Instagram, onde eu fiz uma brincadeirinha que eu até trupiquei na calçada e caí lá. Infelizmente, as nossas calçadas aqui em Patos de Minas, em sua maioria, ela não tem acessibilidade. E aí as pessoas que de repente têm algum problema físico e precisa caminhar um pouco melhor, elas não conseguem, porque é muito ruim, são muito ruins as calçadas aqui em Patos. O que nós fizemos? Em primeiro lugar, a gente precisava rever o plano diretor. O plano diretor foi revisto, alguns pontos importantes constam no plano diretor que são diretrizes para o desenvolvimento da cidade. E nisso, a gente está cobrando do pessoal da fiscalização para que eles possam notificar as pessoas para que elas possam regularizar as calçadas. Não é fácil. Sabe por que não é fácil, Flávio? Porque são 9 pessoas trabalhando no Código de Posturas. E para ver toda essa situação das calçadas em Patos de Minas é algo assim, deveria ser umas 30 pessoas no mínimo. E realmente a situação é complicada. Nós estamos aqui no bairro Nossa Senhora das Graças e essa calçada que nós estamos filmando, ela não oferece a menor acessibilidade para cadeirantes, para pessoas idosas que precisam passar por aqui e podem até se machucar, né? Porque há um espaço, uma espécie de degrau que acaba impedindo a passagem tranquila dos pedestres. Nós conversamos ainda com o vereador Vitor Porto o seguinte: e os próximos imóveis, os futuros imóveis de Patos de Minas, eles serão regularizados? Ele disse que para estes novos empreendimentos na cidade há a padronização das calçadas. Normalmente as diretrizes para bairros novos elas já constam e obrigatoriamente, se o construtor está abrindo um bairro novo, ele precisa ter as calçadas padronizadas, de acordo com o Código de Posturas. Ele precisa entregar todos os lotes com essas calçadas prontas e feitas do modus operandi que constam no Código. E aí, o que precisa ser feito? Essa fiscalização. Precisa ser feita essa notificação. Se por acaso eles não fizerem, o executivo precisa cobrar. O legislativo precisa estar presente. Nós precisamos chegar e falar, precisa ser revisto isso e precisa ser feito. E lotes vagos. Tem muitos aqui em Patos de Minas que também não têm calçadas. Estão fazendo esse trabalho, estão notificando essas pessoas para que elas possam fazer essas calçadas. Isso também é importantíssimo. A questão é, vamos ver, se o empreendedor, se o empresário, se o dono de lote vai fazer. Mas a gente precisa cobrar e multar. Por fim, Vitor Porto explicou que para regularizar a situação dos imóveis que estão em desconformidade com o Código de Posturas do município, a situação ficará mais difícil. Não, muito difícil, muito complexo. A gente tem que trabalhar, infelizmente, daqui por diante. As pessoas também precisam ter consciência. Recentemente, a gente estava passando na escola Jacques Correia, conversando sobre algumas alterações de trânsito, e aí precisaria fazer algumas alterações de calçadas. Nós conversando com alguns munícipes ali, falamos para eles, olha, para que a gente possa alterar toda essa estrutura de trânsito, de mobilidade, vai ter que haver uma necessidade de regularizar a calçada. Vocês estão dispostos a regularizar a calçada? Porque senão, não tem como ser feito. As pessoas, a própria população, o próprio empreendedor, o dono da casa precisa ter consciência disso. Existe um padrão. E esse padrão precisa ser seguido. Então você precisa incutir isso na cabeça do dono e para que ele possa fazer. E o executivo precisa cobrar. O executivo precisa ficar em cima. Não é simplesmente você chegar, construir sua casa e fingir que a calçada está mais ou menos, no final das contas, tirar a árvore, colocar rampas e colocar a calçada toda irregular. Não compensa.
A situação das calçadas irregulares em Patos de Minas não é uma novidade. O assunto é discutido há anos no município. E nesta revisão do plano diretor, houve a proposta, a iniciativa de se alterar as calçadas irregulares para adequar o espaço público urbano de Patos de Minas. Mas, infelizmente, essa proposta não avançou e nós continuaremos com as calçadas da maneira como estão, irregulares e completamente inadequadas e sem acessibilidade. A revisão do plano diretor foi uma importante vitória para Patos de Minas. Entretanto, é inegável que muitos problemas foram deixados de lado para atender demandas particulares, desprezando o interesse público. É urgente que a Câmara Municipal, mais uma vez, estude as demandas da cidade e corrija o que é necessário. As calçadas e tantas outras questões não podem ser esquecidas. Vereadores, tenham coragem de abrir a discussão e não cedam aos interesses daqueles que não pensam em Patos de Minas.